Fala aí, galerinha, chegando mais um vídeo do canal. O mundo é uma ciência, tá? Então hoje nós vamos trabalhar os animais invertebrados. Vamos trabalhar com os animais que não têm vértebra nem têm crânio, tá? Mas nós vamos focar principalmente nos artrópodes e nos equinodermos, né? Aqui no canal você já tem um vídeo falando sobre eles, né? Só que hoje vamos falar sobre os artrópodes e os equinodermos, tá? Eu sou o Paulo Vitor, sou professor de vocês hoje. Espero que vocês curtam o nosso vídeo. Artrópodes. Os artrópodes são aqueles animais que não possuem crânio e nem coluna dorsal, e em muitos casos possuem um corpo mole. Os artrópodes, por sua vez, possuem um exoesqueleto, e esse exoesqueleto é associado, similar ao esqueleto interno dos vertebrados, que por sua vez tem um objetivo de sustentação e favorecer uma facilidade para a locomoção e bem como a proteção também. Então, os artrópodes, como eu falei, não tem crânio nem coluna dorsal, mas ele tem um esqueleto parecido. Ele tem uma espécie de um genérico, né, do esqueleto dos vertebrados. E esse esqueleto genérico, que eu chamo assim, eu chamo ele de exoesqueleto. E esse exoesqueleto, ele tem essa função de sustentação, facilita na locomoção dos invertebrados e também tem a função de proteção, né, na proteção desses seres vivos. Então, esses são os artrópodes de modo geral. Agora vamos ver. E os artrópodes são divididos em grupos, né, que a gente vai ver mais lá na frente. Artrópodes. Então, esse filo é um filo muito diversificado, galera. É um filo que representa cerca de 99% de todo o reino animalia. E suas características principais desse filo são patas articuladas, o exoesqueleto e corpo segmentado. Então, esse filo é composto por 4 grandes grupos principais. Então, quais são os principais deles? São o grupo dos insetos, os aracnídeos, os crustáceos e os mirapóides, né? Uma diferença do grupo dos crustáceos para os outros grupos é que nos crustáceos eles apresentam uma camada protetora, né? Essa camada protetora, essa capa protetora, digamos assim, ela é composta por queratina, cálcio e outros compostos. Então, a diferença é a diferença principal dos crustáceos para os outros grupos do filo. Continuando, agora vamos falar dos insetos. Os insetos representam o grupo com maior diversidade entre os animais, possui cerca de 900 mil espécies. Né? Os animais que compõem o grupo dos insetos são cigarras, borboletas, gafanhotos, percevejos, besouros, formigas, abelhas, libélula, cupins, moscas, traças, pernilongos, pulgas e baratas. Então, como você pode ver, os insetos é um grupo com maior abrangência entre os artrópodes, né? E as suas características gerais são: seu corpo possui 3 pares de patas, né? 2 pares de antenas e 1 ou 2 pares de asas. Então é um grupo bem diversificado, que tem aí uma série de espécies de seres vivos. Então, esses foram os insetos. Continuando, vamos falar dos aracnídeos. Bem, os aracnídeos são animais invertebrados que são representados pelas aranhas, escorpiões, ácaros e carrapatos.
Eles não apresentam antenas e nem mandíbulas, né? Porém possuem as quelíceras, né? Que nos escorpiões são pinças prensoras e nas aranhas são os ferrões. Então essas quelíceras, né, que auxiliam na parte da trituração de alimentos, ajuda na questão da alimentação desse tipo de seres vivos. Características gerais são: os aracnídeos possuem em média 8 patas, né, sendo agrupadas em 4 grupos de 2. Eles não possuem mandíbulas, apenas um aparelho sugador. Então, as quelíceras representam esse aparelho sugador. Então, os aracnídeos são esses animais, olha, escorpião, aranha, carrapato e os ácaros representam esse grupo dos aracnídeos. Os crustáceos são animais invertebrados que vivem em sua maioria em ambientes aquáticos. Tem um papel importante ecológico, formando a base da cadeia alimentar nos ecossistemas marinhos, né? Esses animais são responsáveis basicamente pela decomposição de algumas matérias mortas nos ambientes aquáticos. Características gerais desse tipo de animal, né? Possui 2 pares de antenas que desempenham um papel sensorial e de equilíbrio, mandíbulas, maxilares, além de apêndices locomotores. Então esse tipo de animal são um animal que vive em ambientes aquáticos, né? Então quem representa esse grupo dos crustáceos aí? Eu tenho os caranguejos, lagostas, camarão e o siri. Uma característica importante desse tipo de ser vivo para os outros dos grupos para esse desse filo é que eles representam uma capa, né? Digamos assim, uma armadura protetora, que são essa parte de cima dele é uma parte mais rígida. E essa proteção é basicamente feita de queratina e cálcio. Então ele tem essa proteção natural, que diferencia dos outros grupos desse filo, tá? Então esses são os crustáceos. Os mirapóides. Bem, os mirapóides pertencem aos grupos dos artrópodes, né? E esses animais são animais de hábitos noturnos. Seu corpo geralmente é dividido em cabeça e tronco. Possui um corpo segmentado por anéis com patas articuladas, né? Dividida por segmento. São animais dotados de várias patas, como eu falei, são animais que têm várias patas e possuem respiração traqueal. Então esses animais são animais, como eu falei, são animais seres vivos, de hábitos bem diferenciados, né, diferente dos outros que pertencem ao grupo dos artrópodes, né. Quem representa esse grupo são os peixes de cobras, as centopeias e as lacraias. Então, digamos, entre todos os 4 grupos principais, os mirapóides são os que têm menos representantes entre os grupos dos artrópodes. Os equinodermos. Os equinodermos são animais invertebrados exclusivamente de vida marinha. Seu corpo é organizado geralmente em 5 partes simétricas que se distribuem na forma de raios de uma circunferência. As características gerais desse tipo de ser vivo, eles são triblásticos, celomados e deuterostômicos. Durante a fase larval, representa simetria bilateral e na fase adulta representa uma simetria radical. Chegamos aos equinodermos e sua anatomia. Galerinha, um grande representante desse grupo de seres vivos é a estrela do mar,
não só a história do mar, como o ouriço, geralmente animais de vida marinha, tá? E eles são animais extremamente desenvolvidos, digamos assim, para o seu, onde se encontra, para o seu tamanho, né? Então eles têm sistemas digestório, como boca, ânus, estômago, canal radical, consegue se locomover. A estrela do mar geralmente ela fica nas pedras, mas eles têm pequenos pés, né? Que, que dão, que possibilita a locomoção desse tipo de animal. Você nunca pensa que a estrela do mar, você nunca pensava que a estrela do mar podia ser um animal, mas a estrela do mar é um animal, né? Pertence ao grupo dos equinodermos e ele tem sistemas, digamos, sistemas que fazem com que eles consigam sobreviver, né? Consigam se alimentar, basicamente. Então a estrela do mar, para quem não sabe, a estrela do mar é um animal. Bem, galerinha, chegamos no fim da nossa aula de hoje, né? Essa aula foi baseada e é proposta para alunos de nível 7º ano do ensino fundamental, tá ok? Então eu me baseei nesse livro de Ciências Naturais, Aprendendo com o Cotidiano, da editora Moderna e do Eduardo Leite Canto e da Laura Canto. Então este é o livro que eu trabalho em sala, tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima, tá? Valeu!